Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade à nossa aula sobre testes de software, a gente vai abordar agora uma suíte de teste extremamente conhecida, muito utilizada no mundo Java, que é o JUnit. Tá? Então a gente vai passar um pouco sobre a nossa problemática dos testes, uma pequena revisão, né, para mergulhar no framework JUnit, ver alguns exemplos, né, de como executar os testes, inclusive na prática, né, com um exemplo bem didático, bem simples de um sistema bancário, né, de gestão de contas bancárias, um sistema bem simples. Então, teste de software é algo extremamente importante, né? Então, quem faz os testes? Programadores. O problema é que depois, né, dado um desenvolvimento de uma cultura, né, que investe mais no desenvolvimento executável, né, então o software precisa rodar. Então a minha produtividade ela é avaliada de acordo com a minha produção de código executável, né? Então essa mentalidade, essa visão acaba gerando alguns efeitos colaterais indesejados, né? Como por exemplo a falta de valorização do teste, né? É um desses efeitos colaterais que podem acontecer e que a gente observa que acontece, né? Então os programadores devem escrever testes, porém a gente observa que poucos de fato escrevem testes, né? Então nem todo software é testado devidamente, é testado como deveria. Muitas vezes os testes são negligenciados. Por que isso acontece? Eu estou muito ocupado, eu preciso trabalhar, eu preciso programar, eu preciso desenvolver, né? É como se o teste fosse algo opcional, algo relevado, né? Ou deixado em segundo plano, digamos assim, né? Então, testar é difícil, outros dizem, né? Então, testar não é mais fácil nem mais difícil do que desenvolver, do que programar, mas testar, de fato, é necessário, tá? E a gente precisa investir nisso daí. De preferência, não testar seus próprios programas, mas caso necessário, usando as técnicas apropriadas, por que não também, né? Então a gente vai conhecer um pouco mais do framework JUnit. Tá? Então só um exemplo, que é um trecho da aplicação que nós iremos ver na íntegra daqui a pouco, né? Uma aplicação bem simples. Então aqui nós temos uma classe de controle dessa aplicação, na verdade a única classe de controle dela, né, que é o Transactions Controller, né, e é responsável, na verdade, pelas operações básicas de um sistema bancário, consultar saldo, sacar, depositar, transferir, coisas, né, operações ou transações dessa natureza. Então, o exemplo que a gente vai varrer na aula de hoje, vai usar, né, na aula de hoje, foca no teste dessa primeira operação, da consultar saldo, né? E claro, depois teremos oportunidade de refinar nossos casos de teste com as demais operações. Então, como é que eu escrevo um caso de teste? Primeiro, vamos a algumas diretrizes, né? É recomendado estruturar os casos de teste, né? Os casos de teste, eles são artefatos caros, né? Custosos, mas que tendem a ser reutilizados. Então é importante a gente organizar para não perder o nosso controle. Uma coisa que é recomendada, e eu assino embaixo, recomendo também, é estruturar de acordo com unidade de teste, né? Então, alguns dizem que é melhor estruturar por classe, né? Cada classe que vai ser testada, então precisa ser gerada uma classe que vai conter os casos de teste dela. Eu ainda vejo, em alguns casos, dependendo da classe, com a necessidade de quebrar ainda mais, né? Então, se eu tenho um método que vai ser testado, né, para cada método eu gosto de criar uma classe de teste para aquele método. Por quê? Porque são vários casos de teste para cada método. Então, se eu crio uma classe de teste para cada classe, pode ser que ainda assim fique inchada, né, fique com um tamanho exagerado.
né, mais difícil de controlar ou de refatorar casos de teste, em caso de necessidade nesse sentido, né? Então eu prefiro, né, criar uma classe de teste para cada método que será testado, né? Então cada classe vai conter os casos de teste de um método, né? Criar pacotes para organizar essas classes, porque em um sistema real, dependendo do tamanho do sistema, né, é extremamente, né, necessário, eu diria, né, organizar esse volume de classes de teste de acordo com os pacotes. E por que não usar os mesmos nomes, ou nomes, né, que lembrem os pacotes das classes que estão sendo testadas, né, para que haja um mapeamento mais fácil, né, de ser conseguido, né, de se fazer. E lembrar que vale a pena investir nessa organização, porque os casos de testes tendem a ser reutilizados durante o ciclo de vida do software, né? Então, os testes de regressão são justamente, né, consistem mesmo na reaplicação, na reexecução dos testes já especificados, né? Então, aqui é um exemplo, né, de uma classe de teste para o método getSaldo, né, para o método de consultar saldo, melhor dizendo, né? E aqui a gente tem o nosso início, né, deixando claro que os casos de teste aqui representados, né, nessa classe que a gente vai ver na íntegra já, né, no Eclipse, na prática, mas eles foram especificados seguindo essas duas estratégias caixa preta, né, testes baseados na especificação. Então, classe de equivalência, na verdade, né, para os dois parâmetros, e acabou sendo, né, utilizado também valores limite, né, mas classe de equivalência, por exemplo, se é um método que eu vou testar o consultar saldo, que tem dois parâmetros, um do tipo conta e outro do tipo string, que é a senha, a gente definiu as seguintes classes. A conta pode ser nula, pode ser uma conta inválida com saldo negativo, porque nesse domínio toda conta tem que ter um saldo maior ou igual a zero, né? Então a conta pode ser inválida porque a senha não foi informada, senha nula, que também, de acordo com esse domínio, toda conta precisa ter uma senha. A conta pode ser válida com saldo positivo, ou a conta pode ser válida com saldo zero. Então, todas essas classes para o tipo conta. Já para a senha, que é do tipo string, temos, né, a senha pode ser correta, né, uma senha informada igual à senha da conta, a senha incorreta, a senha informada, uma senha válida, mas incorreta, e a senha nula, né, uma senha inválida. E a nossa classe de teste, né, ela tem um único atributo, que é justamente um objeto do tipo que contém o método que está sendo testado por essa classe. Então, o método consultar saldo, ele é do tipo, ele está presente no tipo iTransactionsController, tá? Então, note que esse tipo é o tipo definido pela interface, e como uma anotação, digamos assim, auxiliar do JUnit, nós temos o before all. O que significa o before all? Né? O before all é uma anotação que faz com que os métodos que tenham essa anotação, eles são executados no momento que eu estou instanciando ou carregando em memória a minha classe de teste. Então, antes da execução do primeiro caso de teste, os métodos com essa anotação before all são executados. Então, são métodos de setup, métodos de preparação para a execução dos testes, mas só que é um método de setup que é executado uma única vez antes da execução do primeiro caso de teste, tá? Então é o setup before class, tá? Então essa é a assinatura que a gente usou, né? E nesse caso a única coisa que a gente faz nesse método é a instanciação do nosso atributo, tá? Então o nosso atributo controller aqui,
né, ele é instanciado como sendo um objeto da classe Transactions Controller. Tá? Aqui o exemplo de um caso de teste. Depois a gente vai ver outras anotações que podem também ser utilizadas para métodos que são usados para setup antes de cada caso de teste, após cada caso de teste, após toda a execução dos casos de teste. Então já já a gente organiza, tá? Eu apresento aqui. Mas como é que eu especifico um caso de teste? Né? Então, o caso de teste é todo e qualquer método da classe de teste que tenha a anotação test. Tá? Então, se eu tenho um método com essa anotação test, quer dizer que esse método representa um caso de teste. Então, esse caso de teste que está apresentado aí no slide, ele tem como dados de entrada uma conta válida, uma senha ok. Tá? E aí, né, no método de teste, a gente instanciou uma conta válida, número 1, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, saldo de R$100. Né? Em seguida, foi executado o método consultar saldo, informando essa conta e a senha ok, a senha correta, válida e igual à da conta. Sendo uma senha válida e igual à da conta, na verdade esse caso de teste está até errado aqui, ó. Né? É esperado que o retorno ou a saída esperada, né, na especificação nesse caso é 100, porque é o saldo que tem na conta. Então o consultar saldo deve retornar 100. Então o valor do retorno deve ser igual a 100, tá? Então eu vou até corrigir no Eclipse quando a gente for para lá para demonstração já já, tá? Só para ilustrar isso aqui. Em caso, né, de acontecer alguma exceção, né, essa exceção de erro geral que pode ser lançada no momento da instanciação da conta, não é para lançar, porque está tudo informado corretamente. Então, é uma exceção inesperada. Se é uma exceção inesperada, a gente sinaliza como uma falha. Né? Entrou nesse catch, não passa no caso de teste. Né? Se ficou no try, ele só vai ser falha, considerado uma falha, se esse assert equals, né, não for correto, né, não for válido. Então, o assert equals, ele verifica se os parâmetros informados têm o mesmo valor. Né? Como veremos daqui a pouco, tem vários tipos de asserts. Tá? Só um parêntese. Por que a gente está usando esses métodos fail, assert equals, sem nenhum objeto antes dele? Né? Objeto ponto, e essa classe não tem esses métodos. Como isso é possível? Né? Isso é possível graças a um artifício do Java. Né? Então, esses métodos, eles existem, eles são métodos estáticos de classes do framework JUnit. Tá? Mas como é que ele sabe que esses métodos são dessas classes? Porque a gente informou, eu vou voltar aqui o slide, a gente informou na importação. Está aqui, ó. Esse import, que eu esqueci de detalhar na explicação desse slide anterior, esse import é o import static. Não sei se vocês sabiam dessa possibilidade em Java, né? Quando eu uso o import normal, esqueça o static. O import normal vai importar as classes ou a classe que eu indicar aqui. No caso do asterisco aqui, quer dizer, né? Nesse caso daqui, ó, a classe assertions do pacote org, JUnit, Jupyter, API, assertions. Então, assertions é uma classe desse pacote. Se eu colocasse o ponto e vírgula depois de assertions, eu estaria importando ou tornando visível a classe assertions. Quando eu coloco import static, quer dizer que eu quero importar a classe, mas tornar visível diretamente no escopo da minha classe atual o que é estático no universo dessa outra classe. Então, como eu estou importando tudo, olha aqui o asterisco, tudo que é estático na classe assertion, eu estou importando como sendo também estático na própria classe testes saldo. Então, o escopo se torna também disponível para a classe teste saldo. Então, assert equals é um método estático da classe assertions.
mas que agora também está visível na classe testes saldo. Tá joia? Mesma coisa para o fail. Beleza? Então, o assert, a gente diz qual o valor esperado. Né? Seja equal, seja true, tem vários tipos de assert. A gente vai dizer o que é que eu espero como retorno, né? Como resposta. Se for diferente, violei. Já o fail, não, já estou dizendo, falhei. Estou assumindo que falhei, né? É uma indicação de que não passou no caso de teste. Então, tem duas maneiras de não passar no caso de teste. Se o retorno for diferente de 100, não é 10, eu vou corrigir, lembrando. Ou se entrar nesse cat, já também não passou no caso de teste. Tá? Outro caso de teste, dessa vez passando uma classe de equivalência para conta válida, a mesma classe, mas a senha errada. Então, nesse caso, eu instanciei uma conta, está aqui, né? A mesma conta, só que a senha foi informada errada. Então, o que é que a gente espera? Como na especificação do meu método, né, under testing, o método que está sendo testado, que é o consultar saldo, diz que nesse caso ele deveria lançar uma exceção do tipo erro autenticação. Né? O erro autenticação, né, é uma classe, né, que indica a exceção lançada por esse método quando a senha está errada. Tá? Então, como é que a gente faz isso no JUnit? Existe um tipo de assert, que é o assert throws. Então, eu estou dizendo, olha, eu quero verificar se foi lançada a exceção, né? Se o erro foi sinalizado, se foi indicado esse erro. Então, aqui o assert throws, ele vai dizer, olha, ele recebe dois parâmetros como entrada, né? Eu passo dois parâmetros para ele, na verdade. O tipo da minha exceção, no carro erro, autenticação, e outro, uma execution, né? Algum conjunto de instruções de execução. Eu posso informar esse conjunto com essa notação aqui. Abre e fecha parênteses, flecha, e dentro desse colchete eu coloco qualquer sequência de instruções que eu quiser. Nesse caso só tem uma, né? Controller.consultar saldo, passando C, que é a conta, e uma string de uma senha válida, porém incorreta. Né? Então, esse assert é um dos asserts do JUnit que tem retorno. Normalmente os asserts são void. Né? Esse daqui tem retorno caso eu queira utilizar esse objeto da exceção depois para verificar a mensagem de erro, verificar algum outro detalhe se está correto na minha exceção. Mas nesse caso eu nem verifiquei. Né? Eu coloquei só o comentário aqui, coloquei isso só para servir de exemplo. Né? Então, eu posso analisar outros detalhes da exceção caso desejado, por exemplo, mensagem de erro, né? Caso desejado. Então, nesse caso, eu só espero que seja lançado. Se for lançado, o JUnit vai considerar que passei no caso de teste. Se não foi lançado a exceção, ou foi lançado a exceção de outro tipo, ele não passa no caso de teste. Tá? E a exceção que é esperada, erro autenticação, tem que ser lançada dentro desse bloco de chamada aqui. Nesse caso, só tem uma instrução. Depois do ponto e vírgula, dentro ainda das chaves, eu poderia colocar quantas instruções eu quisesse. Né? Pois bem, se der erro na instanciação da conta, também não vai passar no caso de teste. Beleza? Só para ilustrar, mas veremos isso em mais detalhes na prática. Então, esses são alguns dos métodos assert que foram importados, né, que são estáticos lá de assertions, e esses asserts, eles são métodos na sua maioria, grande maioria void, né, que não retornam nada, e servem para indicar uma verificação, né, que precisa ser correta, né, para passar no caso de teste, caso contrário ele considera como um defeito, não passou no caso de teste. Então, assert, tem o assert equals, que foi o que a gente usou, né? Que espera dois parâmetros pelo menos, e também ele é sobrecarregado, existe um outro método que recebe a mais um terceiro parâmetro, que é a mensagem. Tá? Do mesmo jeito que tem o assert equals, tem o assert not equals, né? Que é para verificar justamente o contrário. Né? Passa no teste se for diferente, né? E fica no teste se for igual. Né? O assert not equals. Agora o assert equals verifica se é o mesmo valor.
Então tem o valor esperado e o valor de fato retornado, né, ou obtido, né? Então esses dois parâmetros primeiros, né, precisam ser passados. E se quiser, tem um terceiro parâmetro que é a mensagem, né, uma string que, quando informada, ela é concatenada no início da mensagem de erro em caso de não passar no caso de teste, né? Então, passou no caso de teste, a mensagem não aparece em nenhum lugar. Não passou no caso de teste, então essa mensagem vai aparecer ali como parte, né, logo no início da mensagem de erro, indicando que não passou naquele caso de teste. Então, tem o assert equals com o valor exato, exatamente igual, e tem o assert equals passando um delta, que é para valores numéricos, onde a gente pode colocar uma certa margem para mais e para menos, né? Então, assert equals, esperado 10, eu consegui 9,5, mas aí eu tenho um delta de 1, então vai entre, se é 10, então entre 11 e 9, né, a resposta correta estará certa, né, será considerado certa. Então, esse delta é a máxima diferença, digamos assim, para o valor esperado, né? Também é possível. Existem vários acertos além desses que eu estou listando, tá? Só quero ilustrar alguns. O assert false, né, que eu espero uma condição, essa condição eu posso escolher a condição lógica que eu quiser, com AND, com OR, né, combinando coisas que eu quiser aqui, né? Essa condição, se ela for falsa, passei no caso de teste. Se não for, não passei no caso de teste. Do mesmo jeito que tem o assert false, tem o assert true também, que espera que a condição seja verdadeira, né? Então, assert null ou assert not null, mesma coisa. Eu passo um objeto e espero que ele seja nulo ou que ele não seja nulo, né? Assert same. Então, eu passo dois objetos e ele verifica se são o mesmo objeto. Em outras palavras, se referem-se ao mesmo endereço de memória, né? Diferente do assert equals, que mesmo sendo objetos diferentes, podem ter o mesmo valor, né? Então, a gente sabe que em Java existe o método equals, né? Que é o que é usado para verificar se o valor é o mesmo, tá? No caso de objetos que apontam para o mesmo endereço de memória, seria se a gente quiser exigir isso, seria o assert same ou assert not same, né, para serem objetos diferentes, né? E o assert throws, que é o assert que a gente já exemplificou até, né, agora há pouco. Então, o assert throws, ele, diferente dos demais asserts, ele não é void, tá? Ele retorna um throwable. O throwable é todo objeto que é lançado, né, e que possa ser lançado para sinalizar um erro, tá? E qual o tipo desse throwable, o subtipo desse throwable? O mesmo do tipo esperado. Então, se eu espero uma array index out of bound exception, então o tipo desse retorno vai ser array index out of bound exception. Em caso de lançamento, né, dessa exceção que é esperada, né, que é do tipo esperado, né? Se por acaso não for do tipo esperado, não retorna nada, simplesmente falha, não passou no caso de teste, né? E o executable é uma instrução, né? Ou um conjunto de instruções, um bloco de instruções, melhor dizendo, né? E a notação em Java para definir esse executable seria abre e fecha parênteses, flecha, e dentro de abre e fecha chaves a gente coloca as instruções que a gente quiser, né? Separando, como, né, já é habitual, uma da outra por ponto e vírgula, né, podendo ou não usar enter aí no meio do campo. Pode usar à vontade também, tá? E para indicar explicitamente uma falha, né, falhou, pronto, não precisa de condição nenhuma, é o fail, tá? E aí fiquem à vontade para vasculhar outros asserts, né? Assert, Ctrl barra de espaço no Eclipse para ver um leque grande de assert. Mas com esses aqui já dá para fazer tudo. Só o assert false ou o assert true, a condição é genérica, né? Dá para fazer o que quiser, né? Os outros são por comodidade. O assert true e o assert throws, esses dois sozinhos já seriam suficientes, né? Mas aí não custa nada a gente conhecer os demais para facilitar, né? Para evitar a fadiga, né? E os casos de teste, ou as classes de teste, melhor dizendo, elas podem também ter
métodos auxiliares, que não são necessariamente, ou não são, nesses casos aí, casos de teste. Né? Mas, como nós já vimos, essa notação before all, né? O before all são os métodos executados no momento da carga da classe. Tá? Então, são métodos estáticos que são executados, né, quando eu estou carregando a classe no class loader, né, a minha classe de teste. Tá? Então ela é executado só uma vez antes do primeiro caso de teste. Tá? Normalmente se utiliza para abrir conexão com o banco de dados, para instanciar algum atributo que só precise ser instanciado uma vez, ou definir, né, digamos assim, né, valores iniciais, que só esses valores iniciais só são definidos uma única vez. Né? Então tudo isso aí fica no before all. Se eu precisar de algo que seja executado antes de cada caso de teste, aí já não é a anotação before all. Aí eu vou colocar no meu método que eu quero que seja executado antes de cada caso de teste a anotação before each. Né? Before each, bem intuitivo, na minha opinião. Né? Before each é a execução antes de cada caso de teste. Tá? Aqui ficou até meio bagunçado, não tem esse monte de chave não, viu? É só uma abertura e um fechamento. O resto aqui é erro de digitação, viu? Então, before each. O after each seria o equivalente, né, que é o tear down. Né? O nome você pode dar o nome que quiser. Se tear down é o nome clássico que era usado antes do Java Annotations. Né? Então, o tear down ele é utilizado para ser executado após cada execução de caso de teste. Então, após cada caso de teste, você pode, tendo a sua necessidade, criar método, né, com essa notação after each. E após a execução de todos os casos de teste dessa classe de teste, ele pode também ser executado com os métodos estáticos que tenham o after all. Tá? Então, normalmente, para fechar a conexão com o banco de dados, para desfazer o que você eventualmente precise e que fez no before all, você pode fazer no after all, e a mesma coisa entre o before each e after each. Tá? Então, esse recurso aí está disponível também. Então, a ordem de execução é: primeiro eu executo before all, depois before each, caso de teste, after each, before each, caso de teste, after each. Terminou os casos de teste, after all. Né? Então, esse é o fluxo de controle dos nossos casos de teste, tá? Da execução, das classes de teste, melhor dizendo. Né? Então, a gente precisa planejar os nossos casos de teste, né? E a gente já viu algumas técnicas baseadas na especificação, outras baseadas na implementação. Então, o ideal é que a gente combine, né, técnicas sempre que possível, né, e especialmente, né, tendo né, demandando mais esforço em métodos estratégicos, né? Inclusive técnicas caixa branca, né, técnicas baseadas na especificação, principalmente nesses mais estratégicos, né? As técnicas usadas com mais frequência são as técnicas baseadas na especificação, as técnicas caixa preta. Então, só uma ideia geral, né, da execução de teste, né? Essa execução, o desafio dos testes é que eles são executados, né? O oráculo de teste ele é avaliado do ponto de vista de caixa preta, porque eu não tenho acesso ao código na hora de executar um teste. O acesso ao código não vai surtir efeito, né, nesse sentido, porque o que eu quero é a execução, o resultado da execução, da implementação. Então, eu tenho uma entrada, essa entrada eu conheço a saída esperada para ela a partir da ideia que eu tenho do software, da especificação que eu tenho do software, dos requisitos desse software e do projeto dele, né? Então eu tenho uma saída esperada, né? Em seguida a gente executa a implementação e observa a saída, e a gente vai comparar no oráculo para dar um veredicto, se passou ou se não passou, né? Como nós já vimos em aulas anteriores, né? Então, isso gera um desafio,
Porque os problemas só são detectados quando são perceptíveis, quando eu consigo observar o defeito, né? Então há essa classificação aqui, onde a falha ela advém de um universo físico. Então a falha ela é causada ou por um programador, né, que cometeu uma falha, ou por uma falta de energia, ou por alguém que tropeçou no cabo de rede, ou porque faltou a internet. Então falha é causado por algo externo, né? Quando essa falha é ativada, né, quando eu passo pela linha que tem o bug, né, bug é sinônimo de falha, tá? Pela linha que tem a falha, ou quando eu estou usando o sistema na hora que ele ia precisar da internet, caiu a internet. Então, eu ativei a falha. O sistema pode ficar em um estado errôneo. Esse estado errôneo pode ser detectado e tratado pelo mecanismo, por exemplo, de tratamento de exceções, mas ele pode também não ser tratado e o erro passar a ser percebido, né? Quando o erro é perceptível, a gente diz que é um defeito. Então, o caso de teste, ele avalia e detecta defeitos, na verdade, né? Ele percebe o defeito e, percebendo o defeito, ele deduz que tem uma falha. Ele só não sabe precisamente onde está a falha. Aí a gente pode usar outras técnicas de verificação e validação, como a inspeção, a depuração, né, para encontrar a falha, né? Mas a gente já sabe que há, né? já revela a presença dela, né? Então, como ter bons casos de teste que revelem defeitos, tá? Então, a gente precisa prezar pela qualidade, né? Pela chance de encontrar defeitos, né? Então, quando a gente executa o JUnit, essa é a interface do JUnit, né, standalone, a gente vai executar integrado ao Eclipse, mas a interface não é tão diferente dessa não, como veremos, tá? Então, ele diz quantos casos de teste foram rodados, né, executados, se algum deles falhou e se aconteceu algum erro. Qual a diferença desses dois, né, grupos aqui? Falhou eu consegui rodar, mas o resultado não bateu com a especificação. Ele deu um resultado, mas foi diferente. Então falhou, é um defeito, tá? É um defeito. Agora, se ele nem conseguiu rodar com sucesso, aconteceu algum problema que impediu a execução, então é considerado um erro na execução do caso de teste. Tá joia? E é isso. Então, a gente vai usar o JUnit assim, integrado ao Eclipse. Tá? Já vai ficar mais claro na nossa atividade prática. Tá? No próximo vídeo eu vou colocar para vocês, vou mostrar para vocês um sistema bem simples, né? O sistema bancário que eu já apresentei praticamente todo para vocês aqui, né? Já a gente vai ver um pouco mais de detalhes. Deixa eu mostrar logo, acho que fica até melhor, né? Então me permita mudar aqui para o Eclipse. Pronto, e aqui eu vou apresentar um pouco o sistema para vocês. É um sistema simples. Aqui ele está organizado como MVC. Então o nosso model tem só uma classe, como eu disse, bem simples, a classe conta, um número, né? O hash da senha e o saldo, né? Só reforçando aqui uma boa prática de programação, não é recomendado você armazenar senha em banco de dados. Então aqui ele não guarda a senha, ele guarda um hash criptográfico da senha, tá? Então, na verdade, ele gera esse hash, né, no momento da instanciação. Quando eu passo uma senha, na verdade ele vai gerar o hash da senha, né, um embaralhamento dessa senha, um código único usando a senha como semente, né? Nesse caso daqui ele está usando o algoritmo MD5, né, como a gente pode ver aqui, né? Essa classe faz parte do Java Security, tá? Então se a gente olhar o import aqui, né, o Java Security tem esse Message Digest, né, que é uma das classes desse pacote de segurança. E aí ela é capaz de gerar, né, digamos assim, embaralhamentos em diversos formatos, no SHA-1, SHA-2, MD5, né? Então aqui a gente usou o MD5.
Detalhes sobre isso vocês podem ver em outras disciplinas aí de segurança, ou então em outros vídeos, quem sabe a gente não faz um sobre isso também, tá? Mas foge um pouco do escopo agora da nossa disciplina. Então, MD5, ele vai gerar, quando eu pedir para gerar o código hexadecimal propriamente dito, né? Então, esse código hexadecimal, ele vai ser, digamos assim, embaralhado no formato MD5, tá joia? Então, de acordo com o algoritmo MD5. E aí, é o que a gente vai guardar no nosso hash da senha. Por que é importante guardar o hash, né, antes de fechar esse parênteses que foi aberto, né, e não a senha? Porque o hash ele é uma criptografia só de ida. Eu consigo, a partir da semente, gerar o meu hash, mas eu não consigo voltar, desfazer. É impossível, porque há perda de dados, né? Eu posso passar uma senha, né, de 2 gigabytes. O hash vai ter o mesmo tamanho de uma senha de 2 bytes, né? Então, há perda de dados no momento. Eu não uso toda a minha semente, né, no momento de criar o hash. Então, eu não tenho como desfazer. Não tem como desfazer. A questão é a probabilidade de outra semente gerar o mesmo hash é mínima. Né? É uma probabilidade remota, muito remota. E por isso que é considerado uma boa estratégia. Porque é difícil, é impossível descobrir a senha, né? Ou quase impossível, né? Por tentativa e erro é possível. Né? É muito difícil descobrir a senha e ao mesmo tempo é possível validar se a senha informada corresponde. Né? Que inclusive é o que a gente fez aqui no validar senha. Então o get número retorna o número, o validar senha ele compara o hash que acabou de gerar da senha informada com o hash da senha na conta. Então se os dois hashes baterem é porque a semente foi a mesma, né? Já que usou o mesmo algoritmo de embaralhamento, né? O gerar hash, que é o MD5, que nós acabamos de ver. Tá? O get saldo, retorna o saldo, depositar, sacar, e o toString só para facilitar a impressão, né, da conta, né, na tela, para a gente validar. Então, o model, o view é só um programinha principal, né? Já já a gente conversa um pouquinho mais sobre isso aqui, antes dos testes inclusive, e o controller, que só tem os métodos consultar saldo, depositar, sacar e transferir, né? De uma conta para outra, de uma origem a um destino, né? Então a classe do controller, então ele olha, consultar saldo, ele vai pegar a conta e get saldo e já retorna. Depositar, ele vai depositar o valor, né, na conta que foi informada, né? O sacar, ele vai validar a senha. Se a senha estiver correta, ele vai sacar o valor da conta, né? O transferir, mesma coisa, ele vai validar a senha. Se a senha da origem estiver correta, ele tira da conta de origem esse valor e coloca na conta de destino, tá? Caso contrário, vai sinalizar que a senha foi inválida, um erro de autenticação. Vou até corrigir esse autenticação. Renomear aí, estava errado. E tem aquele outro erro no caso de teste que eu estou lembrado, viu? Para a gente corrigir também. Então, aqui nosso view, né, nosso programa principal, só para ilustrar. Então nós instanciamos aqui a conta 1 e a conta 2, né, com as suas respectivas senhas e saldo. Permita já ir rodando. Opa, está rodando JUnit. Deixa eu parar aqui. Deixa eu parar a execução. No. Então vamos debugging, mas o debugging dessa classe main, né? Então, cadê o debugging aqui? A classe principal. Pronto. Switch. Mas eu acho que ele já foi pro debugging da outra vez. Deixa eu parar aqui para executar de novo. Pronto. Então, estou aqui
né, no nosso main, instanciei conta 1, instanciei conta 2, instanciei o controller. Pronto, vou imprimir a conta 1 e a conta 2, por isso que tem o toString lá, tá? Na classe conta, para poder definir o que vai ser impresso quando eu imprimir o objeto conta. Então a conta 1 tem saldo 200, conta 2 saldo 100. Aí eu vou transferir, tá? Entrei no método transferir, ele vai validar a senha, né? Validou a senha está correta. Aí eu saco da conta de origem, deposito na conta destino e vou imprimir. Tá aqui R$10 a menos na conta de origem, R$10 a mais na conta destino, tá? Então, se a gente, por acaso, digitasse uma senha errada, qualquer que fosse a senha, errado, né? A gente, no momento de transferir, já seria, né, desviado para o catch do erro de autenticação, onde a gente está imprimindo como uma mensagem de erro. Por isso que ela saiu vermelha aqui, né? Erro, senha inválida. Porque a mensagem que foi fornecida na exceção foi a mensagem, como nós vimos aqui no controller, de senha inválida, tá? Então é isso. Esse aqui é o nosso programa e vamos testá-lo, né? E aí, indo para o nosso caso de teste, eu criei aqui uma organização, né, uma nova pasta de source para guardar os casos de teste e criei uma primeira classe de teste para o método getSaldo, os testes do saldo. Como eu disse, esses aí a gente já deixou pronto, tá? Então, já vimos a explicação disso aí anteriormente, né? Só o setup e o teardown, né? o before each e o after each, eu criei aqui apenas para exemplificar, digamos assim, né? Então, aqui, antes de cada caso de teste, ele vai executar ou imprimir isso aqui na tela, executando o caso de teste. Quando executar, ele vai colocar executado, só para a gente ver que ele é executado antes de cada caso de teste. Esse before class, eu vou até imprimir alguma coisa também para a gente acompanhar, né? Então, before class executado, né? E o after class também vou colocar. Eu não tinha nem criado o after all. Então deixa eu criar aqui. After all. Deixa eu importar ele. Pronto. Setup não. Teardown. After class. O nome pode ser qualquer coisa, tá? Aqui é frescura, né? After frescura não, né? Vamos nesse caso aqui é importante, a gente sabe que o nome do método tem que ter significado para o que ele faz. Nesse caso ele está realmente fazendo um fechamento após a execução de toda a classe, né? Pois bem, então aqui nosso método teste ok, então ele está considerando classe de equivalência a nossa conta válida, passando a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o retorno esperado é 100 e não 10, né? Que eu estava testando para eles não passar no caso do teste, esqueci de desfazer, tá? Então aqui é um erro, né, onde é esperado, né, um erro de autenticação, né? Então o assert throws, e nesse outro caso daqui a senha é nula, também é esperado um erro de autenticação, né? Então foi informada a senha nula e é esperado que uma senha nula não seja considerada válida. Então o erro esperado é desse tipo daqui, erro autenticação, tá? No caso do saldo zero, né? Então o saldo zero não tem problema, é uma conta válida, então é considerado uma conta válida e como a senha informada foi correta, é esperado que o valor seja igual a zero, tá? O valor do retorno. No caso da conta inválida, porque o saldo é negativo, então se eu passei um saldo negativo aqui para minha conta, eu espero que no momento dessa instanciação da conta já dê um erro geral, né? De acordo com a lógica do sistema, o sistema não deve permitir que seja instanciada uma conta com saldo negativo ou sem senha, que é justamente esse último caso de teste,
que tenta instanciar uma conta com senha nula, né? Isso aqui também é esperado um erro geral. Por que erro geral, né? Eu criei duas exceções, dois tipos, né, de erros para esse sistema. Um erro mais específico de autenticação e outro para simbolizar qualquer outro erro, né? Um erro geral. Então, um erro de autenticação que herda de exception, né? E um erro geral que também herda de exception. Nada demais nessas classes, só porque é recomendado que a gente tenha, né, classes de exceções para cada sistema, para indicar os erros, né, daquele sistema com um certo significado, como é o caso aqui, que faz a distinção do erro de autenticação dos demais. Claro, no sistema real não teria só duas exceções, poderiam ter mais de acordo com a lógica do negócio, né? Pois bem, né, então vamos rodar nosso caso de teste. Então, se a gente rodar, né, aqui no nosso projeto, como o JUnit, ele vai rodar todos os casos de teste, todas as classes de teste, inclusive, caso tenha mais de uma, do projeto. Então, run as JUnit test. Então, ele vai rodar como JUnit test, rodou aqui, foram 6 casos de teste que conseguiu rodar, rodou os 6, nenhum deu erro, né? Só que dos 6, 4 não passaram, como a gente pode observar aqui, ó. A gente tem esses verdinhos são os que passaram. Então, ó, o teste ok e com saldo 0 passaram, né? Já os demais não. Então vamos ver o saldo negativo. Ó, o saldo negativo, ele diz aqui, ó, era esperado. A exceção erro geral, mas não foi lançado nada. Então o saldo negativo ele aceitou de boa. Ele criou uma conta com saldo negativo e não era para ter criado, né? Senha nula. Era esperada. A exceção erro autenticação, mas nada foi lançado, né? Então, mesma coisa, né? Informando uma senha correta, informando uma conta correta, informando a senha nula, ele não lançou exceção, né? Então, erro de conta com senha nula. Então, na hora de instanciar a conta com a senha nula, era esperado um erro geral, mas foi lançado no pointer exception. Então, de cara, lançou exceção, mas não foi a exceção esperada. Então, problema, tá? É para corrigir. Então, aqui, vamos lá. Era esperado erro autenticação, mas não foi lançado nada. Então, vamos corrigir esses bugs, né? Vamos um de cada vez. Então, se eu tenho saldo negativo era esperado o que mesmo? Erro geral, né? Era esperado erro geral. Pronto. Então, eu tenho que corrigir isso. A minha classe que eu estou testando é essa daqui. O método que eu estou testando é o método sacar. Só que perceba que na minha classe de teste, o erro aconteceu, o erro esperado foi na instanciação do objeto conta. Então, quando eu instancio o objeto conta com um saldo negativo, era esperado, pela especificação do software, que ele não permitisse. E ele permitiu. Tá? Então, o problema está no construtor de conta. Tá? Vamos para o construtor da classe conta e aí a gente pode verificar isso. Então, o saldo não pode ser negativo. Então, existe uma pré-condição que nos diz se o saldo for maior ou igual a 0, eu vou instanciar isso aqui, tá? Se não, eu tenho que lançar uma exceção. Eu posso até inverter a lógica. Eu gosto desse tipo de inversão, particularmente para a gente não esquecer, né, do que a gente quer. Se o saldo for menor do que 0, o que é que eu faço? Eu vou lançar uma exceção. Throw new erro geral. Pronto. Aí eu vou colocar aqui
uma mensagem saldo inválido. O saldo deve ser maior ou igual a zero. Pronto, uma mensagenzinha amigável, né? Pois não. Se a gente repetir nossos testes aqui, a gente já vai ver que já mudou alguma coisa, né? Então, no lugar de falhar em 4, eu só falhei em 3. Os defeitos foram menos aqui, né? Então, a conta com saldo negativo agora já passou. Vamos ver se eu informei uma senha nula. Então, era esperado que a senha nula desse erro de autenticação, mas nada foi lançado. Então, vamos investigar isso daí. Opa! Eu instanciei uma conta válida, correta, com senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas na hora de consultar o saldo, eu passei a senha nula. Então, o meu consultar saldo da classe que eu estou testando tem algum problema. O consultar saldo não está validando a minha senha. Olha aqui. O consultar saldo não está validando a senha. Então, por isso que tem até outro problema aqui com a senha incorreta. Outro problema semelhante, né? Outro problema semelhante, né? Onde eu tenho erro, era esperado um erro de autenticação, mas nada foi lançado. Então vamos corrigir isso daí, tá? Na minha classe de controle que eu estou testando, eu vou, antes de retornar, verificar se a senha está correta. Validar senha, né? Se a senha for válida, eu retorno. Se não, eu vou lançar uma exceção. Throw, com a exceção esperada, erro, autenticação, né? Throw new, erro, autenticação, senha inválida. Pronto. Então, indicar. Se eu estou lançando uma exceção, eu preciso mudar a assinatura do meu método para acrescentar o throws na declaração, né? Acrescentei o throws, aí ele agora está reclamando porque na interface não tem o throws. No tipo que ele implementa não tem o throws. A gente pode copiar e botar lá, ou então simplesmente usar a IDE para fazer isso por nós, né? Adicionar também na interface aqui. Pronto. Então, beleza, a gente já fez isso, né? Só que agora a gente vai ter que corrigir todo lugar que usou o consultar saldo, ele agora vai ter que ter o cuidado de sinalizar isso daí ou colocar um try catch para capturar, né, essa exceção. Então vamos colocar um try catch. Se por acaso nesse teste ok não era para lançar, né? Se não era para lançar, aí a gente vai indicar a falha aqui, tá? Deixa eu só colocar o catch. Ele já tem um try. Desculpa. Eu ia colocar outro try catch. Poderia ser também, né? Mas ficou feio. Então deixa eu... Já que ele já tem um try catch, eu não tinha percebido, eu vou ir para outra opção. Adicionar um catch, né, para o try mais, né, externo que já existe. Então nesse caso daqui, se cair aqui também, vai ser outro fail. Tá? Vou até aproveitar para evitar a fadiga, né? Exceção inesperada, porque aqui foi uma autenticação bem sucedida. Não é para dar erro de autenticação. Pronto. Então nesse caso daqui, tem mais algum erro? Na classe de exceção tem mais algum erro. Então vamos lá. Aqui também precisou disso daí. Então se o tá ok, não é para dar erro também. Então vamos acrescentar um catch e a gente vai indicar que
como a senha aqui está correta, não é para dar erro de autenticação. Caso tenha dado, falhou no caso de teste. Beleza. Pronto. E agora a gente não tem mais problema. Vamos reexecutar nosso caso de teste. Rerun test cases. Então a gente já passou em mais um, né? Então o saldo negativo passou, o saldo ok passou, o teste do saldo zero passou e o erro de senha incorreta também passou. Mas a senha nula ainda não passou, né? Então a senha nula, ela esperava um erro de autenticação, né? Isso, erro de autenticação, mas foi lançado no pointer exception. Então nós descobrimos já mais outro problema. Perceba como os testes ajudam a gente a perceber cenários, né, não necessariamente previstos, né? Então, o nosso instinto foi pedir para validar a senha, né? Se tiver a senha correta, retorne, se não, beleza. Mas só que essa senha pode ser nula. Então, o nosso validar senha, né, aqui, ele tem que estar preparado para receber uma senha nula. Não é verdade? Então, a gente pode fazer o seguinte. Se senha igual a null, nem verifique. Já retorne falso. Beleza? Se a senha for nula, já diga que não rolou. Né? A senha está errada. Né? Caso contrário, ele continua e ele vai verificar, vai gerar o hash, porque senão ele vai tentar gerar o hash de algo nulo e vai dar no pointer exception. Beleza? Então vamos reexecutar. Agora, reexecutando os casos de teste. E agora passou, né? Passou em quase todos, né? Inclusive na senha nula passada para a conta, digamos assim, correta. O erro agora está no nosso último caso de teste, né? Com erro é onde quando a gente tentou instanciar uma conta, criar uma conta com senha nula. Então, mais uma vez, o erro está no construtor da conta, que não está preparado para uma senha nula, tá? Então, do mesmo jeito que a gente verificou se o saldo é menor que zero, para dizer que o saldo era inválido, né? Então a gente precisa também, vou até aproveitar isso aqui, a gente precisa verificar se a senha é nula. Se a senha for nula, senha inválida. É necessário informar uma senha. Uma senha, pronto. Tá? Então, nesse caso, a gente já corrigiu. Vamos pedir para reexecutar. E agora a gente passou. Tá verdinho. Isso aqui é o que todo mundo espera ver depois de rodar o JUnit, né? Então é isso, né? 6 casos de teste rodado, passou no 6, nenhum erro e nenhuma falha, né? Rodou o 6 e não houve falhas. Então, verdinho. Tá joia? Ótimo. Então a gente fica por aqui, só mais um detalhezinho. O que é que eu desafio vocês a fazerem? Os casos de teste dos demais métodos do controller. Note que a gente está testando a classe de controle, onde a gente começou pelo consultar saldo. Vamos agora para o depositar. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão criar mais um caso de teste, né? Botão direito ali no pacote do teste, né? New JUnit Test Case. Né? Então vamos chamar de testes depositar. Vou precisar do before all, vou precisar do before each. Não, vou precisar só do before all para instanciar o controller. Né? Pronto. Aí ele já cria de lambuja para mim o before all, tá? Aí a gente cria o atributo aqui do controller, para economizar tempo, deixa eu já copiar daqui, tá? Vou criar o meu atributo, precisa ser estático, porque ele é inicializado por um método estático, tá?
Então, a gente tem aqui o nosso atributo controller, que está sendo teste saldo não, olha só, o problema do Ctrl+C, Ctrl+V é esse. Teste depositar. Pronto. Então, o before class executado. Então, eu acabei não mostrando isso aqui, né? Quando a gente rodou o caso de teste. Eu lembrei agora porque eu via. Before class executado. Executando o primeiro caso de teste, executado. Executou o segundo e todos. E after class executado. Então, note que o before class e o after class é o que começa e o que fecha os demais casos de teste. Era o que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui a gente já tem a inicialização do controller. E a gente vai criar nossos casos de teste. Né? Para qual método? Para o método depositar. Tá? Então, vou copiar aqui a assinatura do método. E a gente vai documentar isso daqui. Pronto. Então, testes para o método. Aqui eu vou colocar isso aqui da classe. Deixa eu copiar também o nome da classe. Só para ficar documentadozinho, bonitinho. Aí a gente sabe que ele é void. Então qual o impacto dele? Se eu vou depositar, então a gente sabe que o impacto vai ser no saldo da conta. Tá joia? Então a gente sabe que vai passar valores para serem depositados em uma conta. Então a gente vai ter que ter classes para os valores. Né? Então a conta, primeiro classes para a conta. Aí a conta pode ser nula, a conta pode ser válida. São as duas possibilidades. Né? Ou a conta inválida com saldo negativo, conta inválida, aquelas mesmas classes podem se repetir aqui, não tem problema. O valor pode ser zero, pode ser positivo, pode ser negativo, né? Então são as classes. E aí a gente criaria os casos de teste para as nossas classes de equivalência. Beleza? Então fica aí a dica e a missão, o desafio. Tá? Lembrando que eu recomendo uma classe de teste para cada método sendo testado. Então a gente vai criar ainda sacar e transferir, né, depois. Tá joia? Então é isso, pessoal. Até a próxima.